Olá, tudo bem? É você que acompanha através do Facebook da CDL Lucas. Estamos começando mais uma edição dos Indicadores Econômicos, esse projeto fantástico que está no ar desde o ano passado aqui em Lucas do Rio Verde, trazendo números relevantes para o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde. Antes de começarmos a apresentação com o mestre em economia Nadir, comigo aqui nos estúdios, a Nádia, que vai falar para a gente sobre uma conquista fantástica, né, Nádia? Que aí esses indicadores ganhou uma premiação. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, com certeza. No Congresso Brasileiro, né, de Educação, que aconteceu agora em abril de 2024, a gente recebeu a premiação de bronze na gestão excelência com o nosso projeto Cesta Básica versus Salário Mínimo. A gente traz grande impacto para a sociedade, principalmente para o trabalhador luverdense, que está aí. A gente consegue ter uma noção de quanto custa viver em Lucas do Rio Verde, uma terra de oportunidades, mas assim a gente consegue trazer, além dessa organização financeira, também a satisfação para o trabalhador de Lucas. Isso é um resultado já, um sinônimo de que o trabalho está sendo muito bem feito e Lucas do Rio Verde mais uma vez saindo na frente, né? Exatamente. O nosso núcleo, né, que é o NUPAC, junto com o curso de administração do La Salle, a gente traz esses dados regularmente através dos indicadores econômicos para que assim facilita viver e morar em Lucas do Rio Verde. Muito obrigado, Nádia, ela que acompanhou e trouxe esses resultados, essa informação tão valiosa, onde Lucas do Rio Verde, onde esse projeto dos indicadores econômicos recebeu aí um importante reconhecimento, né? Isso nos deixa muito felizes. E agora, para falar sobre os indicadores econômicos, muitas pessoas nos perguntando, e os indicadores econômicos? Ele retornou, comigo já aqui nos estúdios, Nadir, boa noite, ele que vai trazer e vai apresentar os indicadores econômicos aqui para você que acompanha na página da CDL Lucas. Nadir, boa noite. Boa noite a todos, especialmente aqueles que nos acompanham. Agora de uma cara diferente, né? Sempre era a professora Graziela que fazia, né? A partir de agora, então, eu passo a fazer parte deste quadro com vocês. Professor, vale destacar que para a realização, você que está acompanhando, que está entrando na live agora, para a realização e apresentação desses números, dos indicadores econômicos, um estudo é feito, né? Os alunos acadêmicos ali da Unila Salle são envolvidos todos para trazer esses números quanto mais reais possíveis, né? De fato, essa é uma oportunidade para todos os acadêmicos, eles poderem colocar em prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. Então, é o momento que eles passam a coletar essas informações e, a partir dessas informações, são gerados dados e esses dados são expostos para a comunidade. Então, é uma oportunidade única para todos. Lucas do Rio Verde é uma cidade que cresce, se desenvolve, é referência no centro-oeste brasileiro e hoje, essa parceria tão importante entre a CDL Lucas do Rio Verde e a Unila Salle, começamos então, a partir de agora, a apresentação dos slides, a apresentação dos indicadores econômicos aqui de Lucas do Rio Verde. Professor, é contigo. Tá, ok. Bem, nós sabemos da importância dessas informações para a comunidade luverdense. Então, a partir de agora, algumas informações são relevantes para que a gente consiga explicar, então, o que nós podemos trazer, o que nós podemos tirar dessas informações coletadas pelos nossos acadêmicos. É importante que se diga que essa pesquisa ela se desenvolveu naquelas lojas de supermercado tradicionais, né? Que sempre é feita. Essa pesquisa deste trimestre, primeiro trimestre, foi tirada uma das unidades que não atendeu, então, todos os itens do rol da pesquisa, né? Então, por isso ela ficou fora. A gente pode perceber depois que a unidade 0, ela foi tirada da pesquisa. Então, para que aqueles que estejam nos vendo, só para relembrar aquilo que já foi dito nas lives anteriores, a nossa região pertence à região 3, que compreende os estados da região sul, mais os 2 estados da região centro-oeste, que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E por que é importante a gente falar disso? Porque cada uma destas regiões ela tem um rol de produtos e uma quantidade
dentro desse rol e dessa quantidade, a região 3, aquela que está destacada em verde, que vocês podem estar vendo, ela atende àquilo que está previsto no Decreto-Lei 399, né, de 1938. Então, todos podem acompanhar então, a questão da região 3 para saber o quantum e os produtos que fazem parte então, dessa lista de produtos. Bem, meio estranho, pode parecer até meio estranho esse slide. Por que disso? Eu gostaria que quem estivesse nos vendo marcasse bem esse slide, porque eu faço a questão, onde estamos? Nós sabemos que Lucas do Rio Verde faz parte da região centro-oeste e nós estamos bem no centro do Brasil mesmo. Ou seja, nós estamos no Médio Norte Mato-Grossense, bem no centro do Brasil, que é a região que, em tese, fica uma região mais distante de todas as outras, de todos os outros postos deste país. Bem, voltando então agora especificamente para Lucas do Rio Verde. E a gente pode perceber então como é a distribuição física das lojas supermercadistas no Lucas do Rio Verde. A gente pode ver que tem algumas regiões que tem uma maior concentração. Isso aqui não temos que lembrar que não está segregado por tamanho de lojas, né? Então, todas as lojas que têm como objetivo supermercado, elas fazem parte deste rol. Tá? Podemos ver que é uma concentração maior. Bom, o trimestre, mas na verdade nós temos a pesquisa de apenas 2 meses. Há uma lacuna aqui no mês de janeiro, e é preciso que se explique para quem está nos vendo, de que no mês de janeiro a instituição ela está de recesso, ou seja, nós não temos atividade acadêmica na universidade, no centro universitário. Então, para isso, como são os nossos alunos que fazem a pesquisa, essa coleta não é feita em função do próprio recesso. O mês de fevereiro, então, contou com o mês de fevereiro e o mês de março, né? Primeiro levantamento no mês de fevereiro e o segundo levantamento no mês de março, que foi coletada no início pelos acadêmicos, e a partir dessa coleta, então, a gente fez a análise e a tabulação destes dados. Professor, antes de dar a sequência, vale destacar que essa tabulação, essa pesquisa mês a mês, que passa aí a credibilidade dessa pesquisa, né? A comparação de um mês com o outro. De fato, Robson, porque não é só este de mês a mês, nós também agora, a partir deste ano, nós já temos um histórico que é o ano passado. Os dados do ano passado, né? 2023. E isso nos auxilia muito porque nós vamos criando um histórico e a partir desse histórico, quanto mais informação a gente tiver em mãos, maior e melhor será a análise dos dados. Isso é interessante para o consumidor para que ele consiga avaliar também dessas unidades de supermercado qual o histórico de cada uma delas. Isso facilita demasiadamente. Vamos dar sequência? Bem, agora chegamos nos dados. Todo mundo estava esperando por isso. Todo mundo estava esperando por isso. Então, aquilo que eu comentei no começo, né, a unidade 0 ela saiu, ela não faz mais parte dos estabelecimentos pesquisados. Robson, como eu coloquei e eu tabulei essas informações? Vocês podem perceber de que nos 3 primeiros itens nós temos 3 itens que constam 3 valores diferentes. Um com carne bovina, um com carne suína e um com frango inteiro. Por que esse bimestre, esse trimestre, eu puxei a análise para este viés? Porque ao final nós vamos ver que a proteína animal ela é o item que consome que tem o maior percentual de consumo dos recursos ou que compõe o maior custo dentro da cesta básica pesquisada de acordo com esse rol de itens, né, esses itens de supermercado. Então a gente pode ver que nós temos ali estabelecimento 1, variou de 820 até 811, e o item que tem o menor custo é o item com frango inteiro. Já no estabelecimento 2, a gente também acontece a mesma coisa, a carne de aves mais barata, mas a gente vai para o estabelecimento 3 e isso já não aconteceu, né? No estabelecimento 3, a carne bovina ela é a mais barata porque a cesta que compõe o valor da cesta levantado
estabelecimento 3 com carne bovina, ela foi a mais barata. E assim sucessivamente, o estabelecimento 4, 5 e 6. E na última linha, menor valor, dentre dessas unidades pesquisadas, traz a cesta que ficou com menor valor, dependendo do custo de cada uma dessas proteínas animais. No mês de março, não ficou muito diferente isso. Quer dizer, nós temos o estabelecimento 1 ainda como estabelecimento que tem um custo maior, onde nós pegamos a proteína de frango com o maior valor da cesta apurado no mês de março, de R$ 1.003,17. Né? E aí a carne bovina ficou com o menor valor, diferente do período de fevereiro, que foi o período acumulado anterior. E no mês, na unidade 2, né, a carne de frango, né, o frango inteiro, ele ficou com o menor valor, ou seja, a cesta que produziu menor valor. Isso se caracteriza. Mas por que uma deu 1.013 e a outra 662? Quando a gente faz esse tipo de pesquisa, Robson, é preciso deixar bem claro para quem esteja nos ouvindo de que nós temos produtos e algumas unidades de supermercado que elas são mais gourmetizadas, né? Uhum. E aí, se você vende, por exemplo, um frango industrial, ele tem um valor menor. Mas se você vende um frango caipira, por exemplo, que é um frango que requer maior tempo de criação, ele acaba tendo um custo mais significativo. E aí, na hora de você fazer pesquisa, o frango inteiro, a gente não consegue separar o que é industrial e o que é frango caipira, né? Então, por isso, dessas discrepâncias. E se você puder voltar o slide para a gente, por favor, você vai ver que há uma variação em algumas unidades para mais e outras unidades para menos. Se você olhar, por exemplo, o mês de fevereiro, comparado com março na unidade 1, nós tivemos um acréscimo no custo da cesta de 7,71. Já a unidade 2 teve um decréscimo de 10%. E todas as outras unidades, elas tiveram um acréscimo, sendo que a unidade 7 foi a que mais cresceu e que, por consequência, no mês de janeiro, foi o estabelecimento que teve o menor custo da cesta. Então, são coisas assim que a gente deduz? Precisaria estudar um pouco melhor isso, mas a gente deduz que esses supermercados, nesse mês de janeiro, tinham promoções muito significativas e no mês de março corrigiu esses valores. Esta é uma possibilidade, tá? E um dos pontos que a gente pode analisar é que vale a pena pesquisar, né, professor? Sem dúvida. Com todos esses dados na mão, e o nosso consumidor, quem está nos ouvindo, que ele utiliza esse ativo importante que ele tem, que é tempo. Se ele passe a pesquisar, como ele pode observar com o custo dessas cestas dentro dos diversos estabelecimentos, se ele passe a pesquisar aqueles itens, e isso está no relatório depois na tabela que vai ser anexada, ele pode ir em todas as lojas e com certeza mesmo a cesta de menor valor apresentada aí, ela ainda pode ficar menor quando você vai fazer uma pesquisa mais apurada e buscar aqueles preços que são os produtos que têm os preços menores em lojas diferentes. Vamos lá? Bem, aqui eu faço um comparativo em relação ao salário mínimo e o salário necessário de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal. Infelizmente, a gente chega fazendo uma análise mais conservadora, depois a gente vai fazer uma análise com o menor valor, mas com a cesta básica de maior valor, e considerando que o salário mínimo vigente agora é de 1.412, tá? Hoje, para comprar a cesta básica, aquela cesta, na unidade que tem o maior valor, que é a cesta de R$ 1.013, que ainda é em março, ele consome 71% do salário para poder adquirir a cesta nesse estabelecimento. Já no mês de fevereiro, voltando um pouquinho, a maior cesta, o maior valor foi de 892, consumiu 63% do salário de 1.412 para que fizesse a aquisição destes. Mas se nós considerarmos ainda as necessidades de acordo com o previsto no artigo 7º da Constituição, em março nós precisaríamos de R$ 7.731 para atender todas aquelas necessidades, que é habitação, saúde, alimentação, vestimenta,
previdência, quer dizer, nós precisaríamos de todo esse valor para atender aqueles quesitos. E se nós olharmos a surpresa para o mês de março, houve um acréscimo de 9% nesse valor. Ou seja, né, o valor do salário mínimo seria quanto? R$ 8.427. As pessoas falam, mas Lucas do Rio Verde é uma cidade que é cara. E agora voltamos lá para aquele... Lembra que eu lembrei do mapa, onde é que nós estamos localizados? Que nós vimos que todos os parâmetros da cesta eu fiz com relação a proteínas, né? Proteínas bovinas, suínas e de aves. Mas nós temos um outro item que ele é bastante relevante, se associado, e nós à frente vamos ver isso, nós temos que os horti e frutas, eles representam mais de 35% deste valor da cesta básica. Então, se nós olharmos a nossa localização, todos nós sabemos que há uma dificuldade num clima tropical como o nosso de se produzir esses itens. Aqui é uma dificuldade enorme. Mas então, o custo esse aumento de custo, esse valor maior é em função da logística. Sim, em função da logística também, mas não é só isso. Todos nós sabemos que os hortifrutigranjeiros eles são extremamente perecíveis. Então, o volume de perdas que se tem, além do custo de transporte, é muito considerável. Por isso que nós pagamos aqui 15, 12, 15, 20 reais um quilo de tomate, até sexta-feira quase 40 reais um quilo de pimentão. Então, a gente tem todos esses fatores que acabam elevando o custo de vida aqui na cidade de Lucas do Rio Verde. Vamos lá. Próximo. E aí, se nós considerarmos a mais baixa, melhora um pouco isso, né? A cesta mais baixa, 468 em fevereiro, e usa 33% do salário. E em março, um pouquinho mais, 46%. Robson, aqui que é importante a gente reforçar uma coisa. Se nós analisarmos a maior cesta e a menor cesta, significa dizer que determinados itens daquele rol que fazem parte da cesta básica, eles têm unidades de supermercado que são mais baratos e não necessariamente essas unidades onde a cesta é mais barata tem todos os produtos mais baratos. Às vezes aquela que tem a cesta mais alta, mas tem determinado item daquele rol que é mais barato. Então aqui é que vale a pesquisa, né? Aqui é que vale do consumidor apurar bem essas informações e dispor do seu tempo para fazer essa pesquisa. Com certeza vale a pena. Vamos lá? E aí tem um gráfico, antes de finalizar, Robson, que demonstra, por exemplo, se nós olharmos o primeiro item lá, é carnes. Né? Ele consome mais de 20% do valor do salário mínimo, né? Mais de 20% do valor da cesta básica é carnes, é proteínas. E se nós olharmos os últimos dois itens, frutas e legumes, lá, a gente vai ver que mais de 35% do valor da cesta básica é composta por esses itens. E aí vem aquela questão da nossa localização, logística e perda de produtos em função da perecibilidade. Próximo. E aí, Robson, vai a nossa receita. Não tem outro jeito. Não tem como. Não tem como. O negócio é pesquisar. Professor, desde o ano passado, quando nós começamos esse projeto dos indicadores econômicos, o que a gente percebeu é que grande parte dos comércios estão fazendo uma ampla divulgação no dia D, onde se tem mais promoção, onde vários produtos estão com preços mais acessíveis. Então, o consumidor vale a pena se atentar a esse pequeno verde. Nós desejamos boas-vindas e que esse projeto possa se perdurar por muito tempo. Robson, nós é que agradecemos em nome do Unilassale, né, e por mim pela oportunidade que me foi dada, e espero contribuir, né, com outras informações, com outras lives daqui para frente, mostrando os outros indicadores, né, dos próximos meses, e que a gente continue esse projeto que já foi premiado, como foi dito pela coordenação. Bom, você que está acompanhando essa transmissão, no site da CDL Lucas e também da Unilassale, posteriormente vai ter uma matéria com todos esses indicadores, com todas essas informações, e a recomendação é pesquise. Pesquise e pesquise. Quem ganha com isso é você. E esse projeto dos indicadores econômicos, quem ganha é toda a sociedade luverdense. Desde já, nós agradecemos a sua participação nessa transmissão e pedimos que você compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso à informação. Um forte abraço e uma boa noite.